Olá, pessoal. Trago para vocês um conjunto de aulas, né, que estão divididas em aula 1 e aula 2. Essas aulas, elas descrevem para vocês a importância de avaliar a qualidade de energia no tocante às harmônicas, onde vou apresentar a conceituação de harmônicas no setor elétrico e 2 estudos de caso com avaliação de harmônicas utilizando o analisador de energia. Olá, pessoal. Eu trago para vocês uma sequência de 2 aulas, onde a gente vai falar um pouquinho da qualidade da energia e, inicialmente, vou apresentar os conceitos da distorção harmônica, que faz parte da avaliação da qualidade de energia elétrica. Série de Fourier. É muito importante, eu vou passar rápido aqui na série de Fourier. A série de Fourier é uma ferramenta matemática poderosa, pois ela nos permite, né, ela permite que uma função não periódica ou uma onda distorcida possa ser representada por uma componente contínua e uma série de funções alternadas. Ou seja, a série de Fourier, né, ela permite com que você decomponha uma onda distorcida, por exemplo, uma harmônica, você decompõe um sinal distorcido e representa esse sinal em uma soma de senos e cossenos. Através dessa decomposição, utilizando essa ferramenta poderosa que é a série de Fourier, você consegue, por exemplo, no setor elétrico, né, na energia elétrica, você consegue decompor a onda de tensão corrente em várias harmônicas, utilizando a série de Fourier. A série de Fourier, ela permite decompor uma função no tempo. Então, você tem uma função f de t. A decomposição dessa função f de t é igual a meio de A0, onde esse A0 é a componente contínua, mais o somatório de n variando de 1 até o infinito, de AN cosseno de n, ômega 1t, mais bn seno n, ômega 1t. Pois bem, essa é a série de Fourier, onde A0 é a componente contínua, vou mostrar para vocês como que a gente calcula. AN é o coeficiente, AN, BN coeficiente. Ômega 1 é igual a 2πf0, ou seja, ômega 1 é a frequência fundamental do meu sinal. E N são as múltiplas harmônicas da frequência fundamental. Ou seja, essa ferramenta poderosa permite decompor, né, o sinal de corrente e o sinal de tensão em várias harmônicas. E através do estudo das harmônicas, a gente consegue identificar no sistema elétrico a qualidade da energia, né? Aqui eu tenho a série de Fourier escrita em somatório, né? A mesma coisa, meio de A0 mais A1, cosseno de ômega 1, t mais A2, cosseno de 2 ômega 1. Então, aqui, olha, fundamental. Essa primeira componente é a fundamental. A segunda componente, a segunda harmônica, terceira harmônica, né? Assim sucessivamente eu tenho essa componente. A0, ela é calculada por 1 sobre t, onde t é o período da integral de 0 até t da minha função a de t. Como que eu calculo o AN, coeficiente AN? Aí pode ser A1, A2, A3. É 2 sobre t da integral de 0 até t de a de t, cosseno de 2πn f0t dt. Da mesma forma, Bn é 2 sobre t,
de 0 até t, da integral, de a de t, seno de 2π n f0t. Então, essa ferramenta poderosa, ela permite que uma função não periódica, uma onda distorcida, possa ser representada por uma componente contínua e uma série de cosseno, uma série de somas de cosseno e seno. Isso nos ajuda muito na avaliação da qualidade de energia quando nós estamos falando em distorção harmônica. As harmônicas. O que vem ser as harmônicas? As harmônicas são sinais de tensão ou de corrente de caráter senoidal, cuja frequência é múltiplo inteiro da frequência fundamental. Qual a frequência elétrica da rede? 60 Hz. Ou seja, são perturbações na forma de onda. Então, a minha frequência fundamental, onde eu tenho que concentrar a maior parte da minha energia, seja de tensão ou seja de corrente, é os 60 Hz. Mas existem alguns dispositivos, algumas cargas, que fazem com que eu não tenha uma corrente somente, uma corrente ou uma tensão somente na frequência de 60 Hz. Aí eu tenho tensão ou corrente em outras frequências, que se chama de múltiplas da frequência fundamental, que são as harmônicas. Aí a segunda harmônica é 120 Hz, a terceira harmônica 180 Hz. Então as harmônicas são sinais de tensão ou corrente de caráter senoidal, cuja frequência é múltiplo inteiro, as harmônicas pares ou as harmônicas ímpares. Aqui eu tenho um exemplo da frequência fundamental, podendo ser uma corrente ou uma tensão. Essa é a fundamental. E eu tenho aqui a terceira harmônica, onde eu estou passando o mouse, a terceira harmônica. Tenho a quinta harmônica, né? À medida que a ordem da harmônica vai aumentando, a energia contida, ou corrente, ou tensão, tende a diminuir. Então, no setor elétrico, né, no sistema de energia, você tem a fundamental e, possivelmente, dependendo das características das cargas, você tem a segunda, terceira, quarta, quinta, até a enésima harmônica. Então, as harmônicas são sinais múltiplos da frequência fundamental. Esses sinais não são bem vistos no sistema de energia, porque nós vamos ver que ele pode danificar os equipamentos e provocar sobrecarga, porque o que me interessa de corrente ou de tensão é da fundamental, porque os aparelhos e a rede toda funcionam em 60 Hz. O que tiver fora de 60 Hz, por exemplo, pode transformar em sobrecarga. Aqui, falando um pouco ainda das harmônicas, a frequência fundamental é essa frequência aqui, onde eu estou mostrando para vocês, num período T, e eu tenho um sinal, né, onde as harmônicas são múltiplas, né? Então eu tenho aqui a quinta harmônica aqui. Aí o que essa quinta harmônica pode provocar no sinal? Vocês podem observar aqui, olha, o sinal T ele fica todo deformado, né? Isso representa que quando eu tenho várias harmônicas, a componente final do meu sinal no tempo, vocês podem olhar o eixo de tempo, ela fica toda deformada, né? Então, as harmônicas deformam o sinal de corrente ou o sinal de tensão. As ordens das harmônicas são classificadas conforme sua frequência e sequência. Como no sistema de potência em corrente alternada, a parte mais e a parte menos das formas de onda, elas são aproximadamente iguais. E, teoricamente, nenhuma componente contínua, de corrente contínua, está presente. As harmônicas de ordem par não são geradas, né? Então, as harmônicas de ordem par não são geradas, tanto que no nosso estudo de caso, na aula 2, nós vamos decompor, né, num estudo de caso, numa residência e num setor industrial, as harmônicas.
Aqui eu tenho a ordem das harmônicas e a respectiva frequência, pessoal, da ordem harmônica. A primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica, quinta harmônica, sexta harmônica e a enésima harmônica, cuja frequência é N vezes 60. Então, a primeira harmônica ela é 60 Hz, a segunda harmônica 120, a terceira 180, a quarta harmônica 240, a quinta harmônica 300 e a sexta harmônica 360 Hz, ok? A deformação da onda de tensão ou de corrente significa que a distribuição de energia elétrica é perturbada e a qualidade de energia não é ótima. Então, encontrar no sistema elétrico harmônicas, isso não é bom. Por quê? Porque a deformação da tensão ou da corrente significa que a distorção de energia elétrica é perturbada e a qualidade de energia não é ótima. Ainda falando um pouquinho, o sinal periódico possui conteúdo harmônico quando ele não é senoidal, ou seja, quando possui sinal de onda deformado em relação a uma senoide fundamental. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma tensão, a onda fundamental, e tenho aqui o N5, que seria a quinta harmônica de tensão. Aqui eu tenho a onda deformada. Olha aqui que essa quinta harmônica produz no meu sinal fundamental. Ele fica todo distorcido, ou seja, eu tenho perda de qualidade da energia. As ondas harmônicas são geradas. Por que as ondas harmônicas são geradas? Os causadores de harmônicas são cargas não lineares, pessoal. Fontes chaveadas, equipamentos eletrônicos, cabos de potência inseridas no sistema. Por exemplo, o sistema, os inversores de frequência, os retificadores, né, os dispositivos não lineares, os tiristores, né, os diodos. Né, esses dispositivos com essas características, eles geram harmônicas na rede. Né? Eu posso utilizar os tiristores para controle de potência, mas isso traz uma série de harmônicas inseridas no sistema. A carga é dita não linear quando a corrente que ela absolve não tem a mesma forma da tensão que alimenta. Essas cargas normalmente são controladas ou ativadas através de equipamentos que se baseiam nos fundamentos da eletrônica de potência. São os semicondutores, os tiristores, os diodos, né? Aí vem o sistema de controle de potência, aumenta, diminui a potência, né, dos motores, baseados na eletrônica de potência. Esses dispositivos eles geram harmônicas. Por quê? Porque a tensão de entrada ela é diferente da corrente, né, que a carga absolve. Tipicamente, as cargas utilizando a eletrônica de potência são não lineares. Isso é importante. Equipamentos industriais, por exemplo, máquina de solda, motores em corrente contínua, equipamentos de escritório, tais como computadores, máquinas copiadoras, aparelhos domésticos, TV, forno e micro-ondas, são cargas não lineares. Exemplos de cargas não lineares, está aí que eu comentei, os computadores, impressora, né? Máquina de solda, né? São cargas que apresentam a corrente diferente da forma de onda da tensão, né? O que as harmônicas podem provocar? Isso é muito importante. Essas deformações, que são as harmônicas, elas deterioram a qualidade da energia, dando origem a inúmeros prejuízos, entre eles sobrecarga das redes de distribuição por aumento da corrente eficaz, aquecimentos excessivos, isso as harmônicas podem produzir, disparos de dispositivo de proteção, as harmônicas podem disparar os dispositivos de proteção, queda de tensão nas linhas, tensão elevada entre neutro e terra, as harmônicas podem produzir. Redução do fator de potência, as harmônicas podem produzir. Perturbação
das redes de comunicação ou das linhas telefônicas. As harmônicas podem produzir e interferir. Problemas associados ao funcionamento e desempenho de motores, condutores, envelhecimento dos capacitores, computadores, ruído dos transformadores. Então, as harmônicas podem provocar essa série de prejuízos, principalmente ruído em transformadores, redução do fator de potência, queda de tensão, aquecimento excessivo e sobrecarga. Se uma rede tem uma quantidade razoável de harmônicas, a qualidade da energia não está boa. Os impactos das harmônicas. As harmônicas têm um impacto econômico considerável, pois o envelhecimento precoce do material leva a substituí-lo mais tarde, a menos que seja sobredimensionado. As sobrecargas da rede obrigam a aumentar a potência necessária e implicam, a menos que haja um sobredimensionamento das instalações, em perdas suplementares. Como em um efeito em cascada, a deformação da corrente provoca disparos intempestivos e, consequentemente, a parada das instalações da produção. Um setor industrial tem um sistema de controle e as harmônicas podem sim disparar e até interromper a produção. Bom, gente, então essa aula ela dá a visão das harmônicas, a importância, né, e o prejuízo dessas harmônicas. A bibliografia utilizada foi a do Ademaro Cotrim, de instalações elétricas, e utilizei uma norma da ANEEL, que são os procedimentos de distribuição de energia no setor elétrico nacional, que a gente chama de PRODIST, módulo 8 da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, eu utilizei essa norma, né, para apresentar os conceitos, assim como o livro do Ademaro Cotrim. Um abraço a todos e vamos para a aula 2, onde nessa aula 2 vocês vão ver 2 estudos de caso de análise das harmônicas.